A cada ano, no mundo, são instalados milhares de quilômetros de tubos de aço, sob a terra, oceanos e desertos. Mas como é criado um tubo que suporta 1000 atmosferas, 3000 graus e não enferruja por décadas? Não é apenas um pedaço de metal? É uma maravilha técnica. Centenas de toneladas de aço passam por fogo, impactos, pressão, ultrassom e até raios-x, antes de terem a chance de se tornar parte de um gasoduto ou oleoduto. Mas há um detalhe que todos silenciam. Assista até o final, e você descobrirá como um único erro invisível pode custar milhões, ou vidas. A primeira etapa na fabricação de tubos de aço de grande diâmetro é a preparação da peça de aço, da qual nasce o futuro tubo. Pode ser uma chapa de aço com espessura de 20 a 50 milímetros, se estivermos falando de tubos soldados, ou uma peça redonda maciça, para tubos sem costura. Na oficina, zumbido, calor e enormes pontes rolantes. As chapas ou peças de aço são transportadas para a linha de produção e colocadas em rolos. Se for uma chapa, ela é cortada na largura, levando em conta o diâmetro futuro do tubo e as margens para a soldagem. Por exemplo, para um tubo com diâmetro de 1600 milímetros, o comprimento da chapa pode chegar a 12 ou 14 metros. Tudo é cortado automaticamente, com instalações de plasma ou a gás, e as bordas são tratadas com fresas especiais para chanfrar, para que a costura de solda se assente perfeitamente. Se a peça não for suficientemente plástica, ela deve primeiro passar por um tratamento térmico. O metal é aquecido a 1200 graus para reduzir sua tensão interna e facilitar a conformação. A temperatura no forno é tal que o aço brilha em laranja, como carvão incandescente. Se estivermos falando de tubos sem costura, a peça, um cilindro de aço, é enviada para a laminação. Primeiro, ela é perfurada com um pino especial para formar uma cavidade, e depois é passada por rolos giratórios, que gradualmente esticam as paredes e formam o diâmetro. Tudo isso se parece com a transformação de um pedaço de ferro em uma manga de metal brilhante que respira calor. Para tubos soldados, começa a dobra da chapa na forma de um tubo. Pode ser uma dobra longitudinal em rolos ou um enrolamento em espiral, dependendo do tipo. Aqui, é importante manter a geometria perfeita. Mesmo alguns milímetros de curvatura levam a problemas na etapa de soldagem ou junção. É aqui que o destino do tubo é determinado. Se ele suportará a pressão futura de 68 atmosferas, o frio de menos 40 graus e a corrosão subterrânea. Em seguida, uma chapa de aço é puxada para a oficina, parecendo uma enorme laje estendida no chão. É grossa como uma armadura, fria e teimosa. Mas uma transformação a aguarda. Rolos como dedos gigantes dobram lentamente esta folha em um arco. Não de uma só vez, mas passo a passo, com a precisão de 1 milímetro. A máquina comprime o metal com tanta força que se ouve seu rangido como se estivesse resistindo. Em poucos minutos, a chapa já é um cilindro gigante. Ainda não foi soldada. Ela se mantém pela força da dobra, mas a forma não se perderá mais. É como um livro que não fecha se for dobrado ao meio. Um carrinho de soldagem entra no tubo. Ele começa por dentro. O arco queima, o metal derrete e a costura se estende como um rio de luz incandescente. Em seguida, outro carrinho assume o lado externo. Aqui aparece a costura. A temperatura aqui chega a 3000 graus Celsius. Faíscas caem como granizo, o ar treme. As pessoas observam de fora, através de vidros de proteção, porque é tão brilhante que se pode ficar cego. Tudo é controlado por automação.
A soldagem deve ser perfeita, caso contrário, toda a estrutura irá para a sucata. Quando a soldagem está concluída, começa a parte mais tensa, a verificação. Tudo o que parecia perfeito por fora deve confirmar sua força em um teste real. Porque este tubo não é para ventilação no telhado. Ele trabalhará a dezenas de metros de profundidade, sob uma pressão de centenas de atmosferas, e deve suportar anos de serviço sem direito a erro. Especialistas em trajes de proteção caminham lentamente ao longo do tubo, iluminando-o com lanternas potentes, verificando se há defeitos visuais, rachaduras, poros, áreas não soldadas. Em seguida, o ultrassom entra em cena. Sensores deslizam pela costura e enviam vibrações para o metal. Se houver um vazio por dentro, o sinal é refletido e o dispositivo o detecta imediatamente. É como procurar fantasmas em um corpo de aço. Em seguida, a água é bombeada sob pressão, muitas vezes mais de 100 atmosferas, o que é mais do que em caldeiras ou hidrantes de incêndio. Suas extremidades são fechadas e ela é pressurizada de tal forma que as paredes do tubo se expandem visivelmente. Se a costura de solda tiver a menor microfissura, a água encontrará um caminho para fora. Manter a pressão por vários minutos é uma condição obrigatória. O menor vazamento e o tubo está fora de jogo. Para tubos de importância crítica, um nível adicional é adicionado: o controle por raios-x. Sim, na indústria, os raios-x não são usados apenas na medicina. Os raios passam através do metal e deixam uma sombra da costura em um filme. Os engenheiros a examinam como se fossem imagens de uma ressonância magnética. Se há defeitos, se a estrutura é uniforme, se a temperatura de soldagem não caiu. E scanners a laser leem a forma do tubo ao longo de todo o seu comprimento. Diâmetro, espessura da parede, ovalização. Tudo deve estar dentro das tolerâncias. Somente após passarem todos esses testes, o tubo recebe a marcação e é liberado para o trabalho. Sem um certificado, é apenas um pedaço de metal. Com ele, é um pilar do império do petróleo e gás. Após as verificações, os tubos vão para a parte mais quente da produção, o tratamento térmico. Para que o tubo não rache no frio ou não se deforme sob o sol escaldante, ele deve passar pelo fogo. Tudo começa em um forno industrial, com mais de 30 metros de comprimento, onde a temperatura pode chegar a 950 graus. Os tubos, com 12 ou 14 metros de comprimento, entram em um carrinho refratário no meio, como na boca de um dragão de metal. Dentro, um calor alaranjado, um brilho vermelho nas paredes, um silêncio denso e quente. O aquecimento dura até 2 horas, dependendo da espessura da parede. Este processo deve ser uniforme, caso contrário, uma parte ficará mais macia, outra quebradiça. A temperatura é monitorada por termopares e a automação calcula o cronograma. Muito rápido. Surgirão tensões internas, muito lento, perda de tempo e energia. Após o aquecimento, os tubos são retirados do forno e levados para a área de resfriamento. Bicos de água os banham com um chuveiro gelado sob pressão, ou o tubo é imerso em um banho de resfriamento especial. A mudança de temperatura de 900 para 50 graus ocorre em questão de minutos. O metal se tranca, a rede cristalina se estabiliza, a resistência aumenta várias vezes. Em alguns casos, após a têmpera, os tubos são enviados para o revenimento. É um reaquecimento, mas suave, a 300 ou 600 graus. Isso alivia as tensões residuais, tornando o material menos quebradiço e mais plástico. Afinal, o tubo não deve apenas suportar cargas, mas também não quebrar com impacto ou deformação. Em seguida, a superfície do tubo é limpa até um brilho metálico, após o que são aplicadas camadas de polímero ou betume, que repelem a umidade,
produtos químicos e o solo. Na maioria das vezes, é um sistema de 3 camadas. Primeiro, resina epóxi e polietileno externo. O revestimento adere firmemente ao metal e suporta décadas sob o solo, sem ferrugem, rachaduras ou delaminação. Hoje, faremos uma viagem ao coração de um Leviatã industrial, a um lugar onde nasce o sistema circulatório do nosso mundo moderno. Falaremos sobre a produção de tubos de cobre. Parece simples, certo? Mas não estou falando de uma pequena fábrica. Estou falando de um mecanismo gigante, rugindo e ardente, que todos os dias, 24 horas por dia, transforma montanhas de cobre puro em 13 mil toneladas de tubos perfeitos. Este não é apenas um processo de produção, é o espetáculo metalúrgico mais grandioso e rápido do planeta. Esta é a história de como, a partir de um metal duro como pedra, em questão de minutos, é esticado um fio com vários quilômetros de comprimento, fino e flexível como espaguete. É um verdadeiro deus industrial, criando incessantemente as veias para nossas casas, hospitais e carros. Vamos tentar entender essas 13 mil toneladas de cobre por dia. Imagine a Estátua da Liberdade. Toda essa estrutura gigante pesa 225 toneladas. Isso significa que esta fábrica produz cobre suficiente todos os dias para construir quase 60 dessas estátuas. Todos os dias da semana, sem pausa para o almoço. Em um ano, esta única fábrica produz quase 5 milhões de toneladas de cobre, o que representa uma parte significativa de toda a produção mundial. Se pegarmos toda essa produção diária e fizermos um tubo de encanamento padrão de meia polegada, seu comprimento seria de mais de 22 mil quilômetros. Isso é mais da metade do comprimento do Equador da Terra. Todo santo dia. A matéria-prima que chega à fábrica parece uma obra de arte, cobre catódico. São placas perfeitamente retangulares e pesadas, com uma cor rosa avermelhada profunda e deslumbrante. É um cobre com pureza de quase 100%, especificamente 99,99%. Praticamente não há impurezas nele. Essa pureza não é um capricho, é uma garantia de qualidade, pois qualquer partícula estranha pode causar uma rachadura no futuro tubo. Essas placas pesadas, cada uma pesando várias centenas de quilos, são carregadas no forno por guindastes gigantes. É um forno vertical colossal que vai fundo no subsolo, um verdadeiro sol de bolso. Dentro dele, a temperatura chega a 1.100 graus Celsius. O cobre, ao entrar neste inferno, derrete instantaneamente, transformando-se em um rio líquido e ofuscante que brilha. Não é apenas metal derretido, é um oceano fervente de fogo líquido que flui continuamente do forno. E é aqui que começa o que torna este processo o mais impressionante do mundo: a continuidade. Na produção convencional, o metal derretido é vertido em moldes, obtendo-se lingotes que são então resfriados, reaquecidos e laminados. Isso é lento e ineficiente. Mas aqui, tudo acontece em um fluxo único, infinito e frenético. O cobre líquido do forno flui diretamente para um dispositivo especial, uma máquina de lingotamento contínuo. Imagine uma enorme roda de cobre, resfriada à água, na qual está esculpida uma ranhura circular. O cobre derretido flui para essa ranhura e, enquanto a roda gira lentamente, ele começa a solidificar, formando uma barra de cobre contínua, incandescente e maciça. Essa barra, sem nem ter tempo de esfriar,
vai imediatamente para o laminador. É uma série de rolos que a comprime e a molda. Mas o mais importante, um furo é perfurado em seu centro, com um mandril especial. Sim, diante de nossos olhos, em questão de minutos, o metal líquido se transformou em um tubo infinito, de paredes espessas e incandescente, que sai da máquina como uma serpente de fogo. Este tubo-mãe pode ter um diâmetro de vários centímetros, e isso é apenas o começo de sua jornada. Agora, nossa serpente grossa e quente precisa emagrecer, e emagrecer drasticamente. Chega uma etapa semelhante à fabricação de macarrão infinito. O tubo-mãe resfriado é alimentado em uma bancada de trefilação. Imagine uma série de placas de aço incrivelmente fortes com orifícios que se estreitam gradualmente. Esses orifícios são chamados de fieiras, e sua superfície interna é polida até um brilho espelhado e revestida com pó de diamante. A ponta do tubo grosso é afiada, passada pela primeira fieira de diâmetro um pouco menor e agarrada por garras gigantes do outro lado. E essas garras, movendo-se sobre um longo trilho, começam a puxar. Com uma força incrível, medida em dezenas de toneladas, elas puxam o tubo através deste orifício estreito. O cobre, sendo um metal muito plástico, não se rompe. Ele se estica, tornando-se mais longo e mais fino, como um caramelo sendo esticado. Este processo se repete de novo, e de novo. O tubo passa pela próxima fieira, ainda menor, e se torna ainda mais longo e mais fino. Após cada puxada, o comprimento do tubo pode dobrar. O que era um pedaço de 30 metros de tubo grosso se transforma em milhares de metros de tubo fino. Mas este processo tem um efeito colateral. Durante o estiramento, o cobre sofre o chamado encruamento. Ele se torna muito duro e quebradiço. Se continuássemos a puxá-lo, ele simplesmente se romperia. Por isso, ele passa por um procedimento de spa, o recozimento. Após várias passagens pelas fieiras, o tubo longuíssimo, já enrolado em uma bobina enorme, que pode pesar várias toneladas, é enviado para um forno de recozimento. Mas desta vez, a temperatura aqui é muito mais baixa, cerca de 550 graus. Este aquecimento controlado alivia as tensões internas no metal, tornando-o novamente macio e plástico, pronto para o próximo estiramento. Este ciclo de esticar, recozer, esticar pode se repetir muitas vezes, dependendo de quão fino o tubo final precisa ser. E então, quando o tubo atinge o diâmetro e a espessura de parede desejados, ele é enrolado em uma bobina final. Imagine uma bobina gigante e perfeitamente uniforme de um fio de cobre brilhante, cujo comprimento pode chegar a vários quilômetros. Este já é quase um produto acabado. Para algumas aplicações, como em condicionadores de ar, ele é deixado em seu estado macio e recozido. Mas para sistemas de encanamento, são necessários tubos duros e retos. Por isso, essas bobinas são desenroladas e passadas por uma máquina de endireitamento, que alinha perfeitamente o tubo. E então, uma serra voadora automática o corta em comprimentos padrão, por exemplo, 3 ou 6 metros. Durante todo este processo frenético, do metal líquido ao tubo acabado, há um controle de qualidade vigilante. Sensores a laser medem continuamente o diâmetro e a espessura da parede com uma precisão de milésimos de centímetro. Defeitososcópios especiais radiografam o tubo, procurando por quaisquer microfissuras ocultas. Cada segmento é submetido a uma pressão várias vezes maior que a de trabalho para garantir sua estanqueidade. E somente depois disso,
Os tubos perfeitamente limpos, brilhantes e verificados são embalados, etiquetados e enviados para os armazéns. E assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, esta incrível fábrica fera, que nunca dorme, transforma montanhas de cobre puro em rios infinitos de tubos, que depois se espalharão por nossas casas, levando água, calor e frio, cumprindo silenciosamente seu trabalho vital.